Qual a natureza do chamado do profeta Jeremias? Qual o conteúdo da sua mensagem? Como seus ouvintes receberam a mensagem? Quais lições podemos extrair do chamado do profeta Jeremias? Esse é o assunto que vamos tratar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens, versão detalhada. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui para mais uma aula neste momento. E aí, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, quero te agradecer por mais essa rica oportunidade, Senhor, de estar aqui para ministrar mais essa aula. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, essa aula de inauguração do novo trimestre, o quarto trimestre de 2023. Que o Senhor possa tomar o primeiro lugar à frente. São muitos desafios, são muitas coisas que precisamos, Senhor, romper, vencer, superar em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tome o primeiro lugar à frente, a direção, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Então, aproveitando essa rica oportunidade, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário. E durante aí o vídeo você viu o lugar onde você clica para poder participar do meu canal no Telegram. Eu quero lembrar a você que durante o mês de setembro, tá? Que já passou, é claro, e o mês de outubro inteiro, nós estamos lendo o livro de Jeremias e de Lamentação de Jeremias lá pelo canal no Telegram. E eu todo dia coloco o resumo do capítulo. Então eu explico o que está sendo tratado durante o capítulo inteiro. Isso vai ajudar muito. Então, nessa data que essa aula está sendo gravada, ela está sendo gravada no dia 1 de outubro de 2025. Essa aula está sendo gravada com um pouquinho de atraso, porque eu estive doente. Na verdade, eu nem estou bem ainda, estou tossindo muito, tá? Nessa data, no dia 1º de outubro de 2025, eu e minha esposa fomos acometidos por um quadro viral e eu ainda estou tossindo muito, vinha com febre, falta de ar, coisas assim, mas estivemos na unidade de saúde e estou aqui me restaurando, me recuperando aos poucos. Mas o trabalho precisa continuar a ser feito, já que esse é o trabalho que o Senhor me deu. Então, louvado seja Deus. Então, nós temos lá no canal, no Telegram, o resumo de Jeremias. E nós já estamos aí no capítulo de número 31 do livro de Jeremias. A leitura lá já está no capítulo 31, nessa data que eu estou gravando a aula, dia 1 de outubro de 2025, tá? Então, você pode entrar no canal e aproveitar lá o resumo para você poder ter aí um subsídio maior ainda, porque lá tem muitas explicações, só que lá está tudo em texto. Bom, vamos lá. Quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, com o tema Exortação, Arrependimento e Esperança, o ministério profético de Jeremias. Então, o assunto vai girar em torno de exortação, arrependimento e esperança. A lição de hoje é a lição de número 1, chamado de Jeremias, que será ministrada no dia 5 de outubro de 2025. Nós temos aí a versão também direto ao ponto, que já está gravada, tá? Você pode assistir essa versão. Como foi uma aula de inauguração, e essa aula é a aula para poder dar uma ideia no trimestre inteiro, ela ficou, mesmo no direto ao ponto, ela ficou um pouquinho maior do que o tempo dela, um pouco maior do que geralmente eu tenho aí proposto para vocês na aula direto ao ponto. Mas não se preocupe, aconteceu dessa forma, porque essa é uma aula inaugural e foi muito importante entendermos alguns detalhes, tá? Em relação ao chamado de Jeremias. Então vamos lá para o nosso texto principal. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 4, versículo 5.
Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer, mas eu não vou dar resposta agora, e você pode. Foi só Jeremias que foi chamado por Deus antes de ser concebido? Antes da sua concepção, foi só Jeremias? Pense nisso. Deus já conhecia Jeremias antes dele nascer, mostrando que cada vida é planejada por ele desde o ventre. Então, antes de nascer, Deus já tem um plano na sua e na minha vida. Acabou, ponto final. Jeremias 1, 4, 5. A questão é aceitarmos esse plano e vivermos esse plano. Não é eu vivendo o meu plano, é eu vivendo o plano de Deus. O propósito de Deus. Isso revela, você não é um acaso, mas chamado. Você não é acaso, mas chamado para um propósito sagrado. Então, a vida que Deus nos deu tem um propósito específico. O problema é que muitos de nós, e os jovens também vão ter essa dificuldade, mas devemos buscar em Deus, muitos de nós ainda não entendemos qual é o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus, ele está sempre ligado a algo que traz deleite para você, traz satisfação, não satisfação da carne. Não prazer carnal. Eu tô falando de satisfação no sentido de você se sentir realizado, completo. Algo que esteja de acordo com a palavra de Deus, tá? Qual é o resumo da lição? Jeremias foi escolhido e separado para exercer o ministério profético desde o ventre de sua mãe. Isso é fato. Jeremias foi escolhido por Deus para ser profeta ainda no ventre, mostrando que seu chamado é anterior à sua existência física. Antes dele existir fisicamente, Deus já havia chamado. Isso revela o caráter soberano de Deus, que prepara e destina pessoas para os seus propósitos antes mesmo do nascimento. Por que nós fugimos do propósito de Deus? Por causa da autossuficiência que está em nós, por causa da natureza pecaminosa. Nós não queremos ser controlados por ninguém. O jovem também não vai querer ser controlado por ninguém. Só que quando nós entregamos nossa vida para Cristo, ela não é mais nossa, é dele. Antes nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos servos de Cristo. Servo não tem vontade. Eu não tenho vontade. Você não tem vontade. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Me uni a Cristo na sua crucificação, na sua morte, tá? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Me uni na sua morte e me uni na sua ressurreição, que aqui simboliza o descer nas águas, que é a morte para a antiga natureza, e o subir das águas, que é a nova vida em Cristo Jesus. E aí eu tenho uma nova vida em Jesus. E essa vida que eu tenho agora, eu vivo para agradar ao Senhor, não para me agradar. Certo? O texto bíblico está em Jeremias 1, do 1 ao 10, como eu disse no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Você clica, rola a tela, vai rolando, porque já tem 31 capítulos quando eu estou gravando essa aula, já 1 de outubro de 2025. Então você tem que ir rolando, 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 até chegar no capítulo de número 1. Você vai ter lá o resumo do capítulo 1 todinho, explicando, ainda trazendo algumas lições e perguntas para reflexão. Agora, em relação ao capítulo 1, deixa eu dividir aqui para vocês. Introdução. Primeiro, o capítulo 1 tem uma introdução. O contexto de Jeremias vai do versículo 1 ao 3. O chamado divino a Jeremias vai do 4 ao 5. Na verdade, aqui é um esboço só da leitura do texto bíblico, tá bom? A relutância de Jeremias, a resposta de Deus, versículos 6 a 8. A comissão profética de Jeremias, 9 e 10. Vamos para a nossa introdução. Neste trimestre estudaremos a respeito da pessoa e do ministério do profeta Jeremias. Na lição desse domingo veremos como se deu o chamado dele, a natureza do seu ministério e da sua mensagem, e o conteúdo e os efeitos e os desdobramentos da mensagem daquele que foi denominado profeta chorão. Profeta chorão porque ele entregava, ele falava, ele dizia e as pessoas não estavam nem aí. Então ele chorava realmente por ver tanto descaso, tanto endurecimento, sabendo que o juízo de Deus viria, até porque Jeremias vinha de uma família sacerdotal. Então ele tinha consciência do que era viver uma vida diante de Deus com um olhar sagrado, sabendo que não podia viver uma vida de qualquer maneira. Ele, como um profeta, vindo da família de uma família sacerdotal, Deus quebra um protocolo, tira ele da família sacerdotal para o fazer profeta, em vez dele continuar sendo sacerdote. Ele deveria seguir o propósito de sacerdote, mas Deus não, Deus vai lá e usa a sua soberania. Não, você não vai ser sacerdote, você vai ser meu profeta. Então, Jeremias chorava, tá? Ele é um profeta que sofreu demais.
Eu acho que no Novo Testamento, comparado a Paulo, no Antigo Testamento, o profeta Jeremias é um profeta que dá para se comparar com o sofrimento que Paulo passou e Jeremias também. Outros sofreram bastante, mas Jeremias foi um profeta que sofreu demais. Nós estamos aí com o pastor Elias Torralbo, que é o nosso comentarista deste trimestre, tá? Só para você poder saber quem é o comentarista deste trimestre. E essa lição é uma lição inaugural, ela é uma lição que vai fazer um panorama de tudo que nós vamos ver no decorrer das outras lições. Então você fique atento, porque não adianta se aprofundar muito em alguns assuntos, porque vai ser tratado ao longo do trimestre. Esta lição reafirma a importância do chamado divino e a fidelidade do Senhor em cumprir sua palavra e em guardar os seus escolhidos. Mas, afinal de contas, o que é o chamado? Então, anote aí, tá bom? Essa tarja verde entrou aí para você. Eu vou falar o que é o chamado, tire foto, faça. Isso não vai estar no conteúdo, tá? Não tá aí no material para você de apoio. Você vai precisar anotar se quiser. Chamado é a ação soberana de Deus. Então quem chama é Deus. Não sou eu que me chamo, é Deus quem me chama. Que escolhe, separa e envia. Ah, mas por que ele? Por que ela? Porque ele quis. Simplesmente, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, certo? Então ele escolhe, nós como seres humanos, às vezes as pessoas perguntam pra gente assim, ah, mas por que desse jeito? Porque eu quis. E ninguém vai mudar. Falou que é assim, pronto. Então imagine Deus, irmãos. Vamos entender, né? Então, chamada é a ação soberana de Deus, que escolhe, separa e envia um servo ou uma serva para representá-lo como autoridade. No Antigo Testamento, o profeta era um representante direto de Deus, tá? Sustentado pela sua presença, porque sem a presença de Deus não tinha como ir em frente. E fidelidade, Deus é fiel, Deus chamou e vai cumprir. Independentemente das fraquezas humanas. Deus não chama baseado em nossas fraquezas. Se Deus fosse chamar não olhando para as nossas fraquezas, ninguém seria chamado, porque todos nós temos fraqueza. Então isso é chamado. A natureza do chamado de Jeremias. Então ele vai explicar aqui como se dá. A pessoa de Jeremias. A vida e o ministério de Jeremias são parte de uma mensagem histórica. Nós estamos estudando aí os livros na teologia chamados livros proféticos. Aqui é Profetas 1, profetas maiores. Os profetas menores começam de Osés, vai até Malaquias, tá? E os profetas maiores começam aí em Jeremias, nesse caso, tá? E vai até Daniel. Então, são 5 profetas maiores, nesse caso, só para você poder ter aí um entendimento, tá? Desculpe, começa em Isaías. Isaías, tá? Não Jeremias, perdão. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, 5, tá? Só para relembrar aqui, porque eu tinha pulado Isaías, nesse caso. Então, são os 5 profetas maiores. Maiores por quê? Porque tiveram mais quantidade de escrito, não porque eram melhores do que os outros, tá? Só para você entender. Então, ele nasceu em uma família de sacerdotes na cidade de Ananote, nordeste de Jerusalém. A maioria dos estudiosos defende que o seu nascimento se deu entre 650 e 645 a.C. Na verdade, cronologia bíblica é sempre incerta, então isso aqui é uma estimativa, tá? Dentro do contexto da reforma espiritual dos dias do rei Josias, Jeremias 1:2. O rei Josias estava ali fazendo uma reforma, Jeremias nasce naquele contexto ali. Só que essa reforma não durou muito, não pelo rei, mas sim pelo povo. Jeremias foi chamado durante a reforma de Josias, o que reforçou sua missão de denunciar a religiosidade superficial. Sua origem sacerdotal em Ananote, que é Jeremias 1:5, deu-lhe o conhecimento da lei e do culto. Então, como ele era sacerdote, ele tinha uma boa ideia do que era viver a lei e do que era se apresentar a Deus, tá? Do culto que era apresentado a Deus. E ele via que estava tudo fora. Estava tudo completamente fora do lugar, tá? Então deu-lhe o conhecimento da lei e do culto, moldando-o como profeta que conclama a santidade e o arrependimento. Então sejam santos. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Como é que eu vou andar de qualquer maneira? Viver de qualquer maneira? Como é que o jovem cristão vai viver de qualquer maneira? E o arrependimento é mudança de comportamento. Jeremias é o profeta que mais expõe a sua humanidade. Isso é verdade. E, consequentemente, a sua personalidade. É fácil identificar quem é Jeremias por causa da forma com que ele vai se conduzindo durante o livro. Seu sofrimento expôs a sua sensibilidade
e a sua personalidade introspectiva, mas não anulou a sua força, franqueza e sinceridade na entrega das mensagens. Ou seja, mesmo ele tendo a questão de ser sensível, de chorar, mas ele sofrer, mas ele continua ali firme, forte, sincero com a mensagem. Tem vários textos aí. O exercício ministerial exigiu de Jeremias uma atitude de renúncia. Guarde uma coisa, jovem cristão, irmão, irmã, todos aqueles que se propõem a aceitar o chamado de Deus, eles vão ter que renunciar a alguma coisa. Vai ter que renunciar, não tem jeito. Porque não tem como. Ou bem você faz uma coisa, ou bem você faz outra. Não dava para Jeremias ser sacerdote e profeta ao mesmo tempo naquele momento. Não tinha como. Então, bem ele era profeta, ou bem ele era sacerdote. Ele renunciou à parte de ser sacerdote. Seria um ministério muito mais tranquilo. Concorda comigo? Não ia ter ninguém perseguindo Jeremias. Ele ia estar ali fazendo a parte dele. Ah, tá no dia do meu turno. Vai lá, Jeremias. Pro templo. Não, mas nesse caso, ele aceitou o chamado. Deus o chamou. Então, ele abriu mão de uma coisa para poder ficar dentro daquilo que Deus queria. Então, jovem, não se espante. Se você precisar abrir mão de alguma coisa para poder cumprir o que Deus quer, abrir mão de determinadas companhias, de determinadas amizades, de determinados comportamentos. Caso contrário, o chamado de Deus não pode se cumprir. Deus te chamou como sal, Deus te chamou como luz. Fale isso, professor, na sala de aula. Ou você que está me assistindo aqui, não é só o jovem, não, somos todos nós. Em Jeremias 11, 18 a 23, Jeremias descobre que os homens de Ananote planejam matá-lo. Ele se vê como cordeiro ao matadouro, mas confia a Deus sua causa e permanece fiel à missão profética, apesar da perseguição. Se você pega aqui a revista, página 4, de professor, é claro, diz assim, ó, lá no final: dores e sofrimento. Lançado na prisão, capítulo 37. Lançado em uma cisterna, 38. Levado para o Egito contra a sua vontade, 43. Rejeitado por seus vizinhos, capítulo 11. Rejeitado por sua família, 12. Rejeitado pelos sacerdotes, 20. Rejeitado pelo seu público, 26. Rejeitado pelos reis, 36. Vários assuntos desse aqui eu já tratei lá no canal no Telegram. Certo? Capítulo 11, 12, 20, 26. Já tratei tudo isso aqui lá, já. Então, olha que interessante. É interessante. Sofrimento. Sofrimento. Passando por sofrimento. Mas ele permanece fiel. Fidelidade a Deus. Sabe o que Jeremias está tendo aqui? Perseverança. Que, na verdade... Deixa eu até ver se tem aqui. Eu não preparei o que eu estou procurando aqui como uma ilustração, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Às vezes a gente tem uma moedinha por aqui, mesmo que seja pequenininha, não precisa ser uma moeda de R$1. Achei uma de 25 centavos. Achei uma de 25 centavos. Tá vendo a moeda aqui, ó? Moeda de 25 centavos, tá? O que acontece? Vamos lá. Em cima, perseverança. Embaixo, paciência. Pastor, qual a diferença? Perseverança e paciência. Não. São duas palavras em uma única moeda, ou seja, são dois lados, certo? A perseverança, a paciência é você estar disposto a suportar a pressão, porque tribulação é pressão, é prensa, é imprensa, tá? A ideia que traz é quando se colocava azeitona para poder extrair o azeite de oliva, então levava ela para pedra e a azeitona era prensada, e quanto mais ela era prensada ali na pedra fria, tá? O azeite ia descendo e escorrendo. E aí ia se extraindo melhor ali da azeitona. Então, a paciência está disposto a estar sendo prensado e imprensado sem se mover. E a perseverança é você estar dentro desse processo, mas você continuar desempenhando aquilo que você está fazendo. E prosseguindo, e avançando. Isso é perseverança e paciência. Em Jeremias 26, 16 e 18,
Após Jeremias anunciar o juízo divino, os príncipes e o povo reconhecem que ele falou em nome do Senhor e decidem não matá-lo. Agora eles já não querem matá-lo. Só que isso no capítulo 26. Mas no capítulo 11, eles querem matar Jeremias, tá? Lembrando o exemplo do profeta Miqueias, que também advertiu Jerusalém. Isso confirma que sua mensagem vinha de Deus e lhe preserva a vida naquele momento. E o que nós podemos ver aqui? O público que estava ouvindo a mensagem de Jeremias, eles fizeram uma comparação. Não, peraí, Miqueias também profetizou sobre esse mesmo assunto. Não, então vamos ouvir o que o Jeremias está falando. Só que o coração desse povo era endurecido, ele ficava oscilando. 2. A vida de Jeremias. A relação de Deus com Jeremias não começou a partir do seu chamado, mas remonta um período no qual o profeta não tinha consciência da sua própria existência. Jeremias 1:5. Deus conhecia Jeremias antes que o formasse. Então, Jeremias teve uma experiência com Deus quando foi chamado, mas Deus já havia chamado ele antes daquele momento. A consciência da soberania do Eterno inibiria o profeta de apresentar quaisquer possíveis obstáculos para atender o seu chamado. Afinal, ele conhecia todas as suas limitações. A consagração de Jeremias ocorreu antes de seu nascimento. Por exemplo, alguém foi chamado para o ministério pastoral. Deus o chamou antes de nascer. Não é só Jeremias, às vezes as pessoas pegam, eu já vi pregador pregar, no caso de Jeremias, Deus o chamou antes de... Todos Deus chamou antes de nascer, todos. O propósito de Deus já está pronto. Deus não é aquele que pega um propósito e, hoje, eu tô aqui, tive uma ideia. Vou chamar o Luna para ser pastor. Não é assim que funciona não, irmãos. Deus já tem um propósito estabelecido na eternidade, acabou. Somos nós que temos que entrar dentro do propósito de Deus, não é Deus que tem que se adequar ao nosso propósito. Isso aqui é importante dizer. Antes que os seus pais tomassem alguma decisão sobre o futuro dele, Deus já havia separado para profeta. A vida de Jeremias pertencia a Deus, por isso ele foi enviado às nações por profeta. Deus trouxe Jeremias à existência com a finalidade dele ser profeta. Jeremias, vindo de uma família sacerdotal, tinha tudo para seguir o caminho natural de interceder pelo povo diante de Deus. Porém, foi chamado para profetizar, levando a vontade de Deus ao povo, inclusive mensagens duras de juízo. Isso exigiu dele romper expectativas sociais e familiares, vivendo mais como porta-voz divino do que como representante do povo. Porque se ele fosse sacerdote, ele seria representante do povo. Ele conciliou essa tensão colocando a fidelidade a Deus acima das expectativas humanas, sofrendo rejeição, mas permanecendo obediente ao seu chamado. O jovem cristão, ele precisa ser preparado, porque amanhã ele vai ser um adulto, para entender que, dependendo do que Deus nos chamar, nós vamos ter que abrir mão de coisas que nós vamos olhar e vamos dizer assim, seria mais tranquilo viver assim do que assim. Eu, por exemplo, estou aqui, vou me usar como exemplo. Deus me chamou para o ministério pastoral. Ensinar, pregar, aconselhar, certo? Algumas coisas que Deus me chamou, que eu tenho certeza absoluta, pois sou procurado para essas coisas sempre. Então eu tenho certeza disso, não tenho dúvida em relação a isso. Muito bem. Só que esse tipo de ministério, hoje eu trabalho integralmente só para o reino, estou fazendo esse trabalho aqui, por isso que eu anuncio material de apoio e tudo. Essa é a forma que Deus nos deu, né? Eu digo nos deu porque inclui também a minha menina princesa, a Ângela Manhães Luna, minha esposa. Nós precisamos muito de oração também, para nós estarmos vivendo, sobrevivendo, né? Vivendo. E aí o que acontece? Mas haveria outras coisas que eu poderia fazer sem estar dentro do ministério diretamente. Poderia estar trabalhando designer, web designer, montagem de manutenção de computador, outras coisas que eu poderia estar fazendo, que eu sei fazer. E que me custaria menos esforço, tá? Me custaria muito menos dedicação, tá? Porque a dedicação precisa ser grande aqui. Só que você não tem como fugir do chamado. Porque o chamado arde. O chamado te puxa. O chamado te leva. É mais ou menos assim. Então pare de querer fugir do chamado. Não fuja do chamado, não. Agora, entenda, o chamado tem etapas.
desenvolvimento. Não é porque Deus chamou alguém para o ministério pastoral que vai acontecer. Alguém entregou uma profecia, e lembre-se, entregar profecia não é ser profeta. Profeta no Antigo Testamento era um representante de Deus direto. A palavra dele, quando ele era um profeta de Deus, ela tinha valor inspirado. Ou seja, tanto é que está registrado. As profecias dele estão registradas na Bíblia, então tinha valor inspirado, tá? O profeta no Antigo Testamento, os profetas de Deus, tá? Quem entrega a profecia falha, a profecia pode falhar. Não, o profeta não. O profeta de Deus do Antigo Testamento não era assim. Então, às vezes nós precisamos estar sempre cientes disso. Não é porque recebeu uma profecia, vai ser pastor amanhã, não é assim não. Tem um tempo de preparo. Precisamos entender isso. 3. O ministério de Jeremias. Ele nasceu com o propósito de honrar a Deus, representando diante do povo. Tem várias referências aí. Os profetas eram levantados pelo Senhor e tinham o dever de transmitir a sua mensagem ao povo com fidelidade. Sabe o que é isso? A ideia era um arauto. Nós não vivemos numa monarquia no atual momento. Então nós não temos a ideia como isso funciona. Mas num país onde tem um rei, tá? Onde é governado por um rei, funciona da seguinte maneira. O rei quer mandar uma mensagem para os seus súditos. Para o povo no qual ele é rei. Então ele pega um homem e ele manda redigir uma mensagem e é entregue a esse homem. Vamos colocar no formato antigo, um rolo. E aquele homem leva. E chega em determinado lugar, ele grita, como um arauto, avisando que tem uma mensagem do rei. Ele abre o pergaminho e ele lê a mensagem na íntegra. Ele nem aumenta, nem diminui, porque se ele aumentar, ele morre. Se ele diminuir, morre também. Então ele vai ser punido, não tem jeito. E aí ele entrega a mensagem e ele volta. Ele não fala nem mais, nem menos. Ele não acrescenta nada na mensagem. Ele só entrega a mensagem que Deus deu, que o rei deu. Assim é o profeta de Deus. Assim devemos ser nós. Nós devemos. Cuidado com esses que dizem assim diz o Senhor. Quando, na verdade, não é o Senhor que está falando, porque não se cumpre. Essa era a sua principal missão, distinguindo assim o verdadeiro profeta do falso. Jeremias 14, 23, 16, 26 e 30. No caso de Jeremias, vemos que as expressões disse-me o Senhor e ouvi a palavra do Senhor são recorrentes ao longo de todo o livro e juntas refletem a dinâmica de seu ministério. Jeremias recebia a mensagem do próprio Deus e a entregava ao povo que quase sempre a rejeitava. Era interessante. Às vezes a gente entra num dilema perguntando, Senhor, se o povo vai rejeitar... Desculpa, irmão, que eu ainda tô me recuperando, mas é uma coisa engraçada que eu fico pensando. Deus tem senso de humor. Porque para pensar, se o Deus já sabe que o povo vai rejeitar a mensagem, por que levantar alguém para falar pro povo, se esse povo não quer a mensagem? Sabe por que Deus faz isso? Para servir de testemunho. Porque Deus é justo. Deus nunca traz juízo antes de avisar. Então Deus avisa primeiro, mesmo sabendo que o povo não vai receber, para que quando o juízo de Deus vier, a justiça dele seja executada de forma correta. Por quê? Porque não pode se acusar Deus de dizer, mas Deus não falou. Não, Deus falou. Deus avisou. Deus disse, mas eles não quiseram ouvir. Então, é uma coisa assim que às vezes a gente fica pensando, mas se Deus já sabe que esse povo não vai ouvir... Mas assim Deus faz. E outra coisa, a mensagem que Jeremias entregava era a mensagem de Deus. Cuidado com esse negócio de assim diz o Senhor. Marca aí quanta mensagem eu já recebi de assim? Marca aí o tempo no relógio, 15 dias. Nunca aconteceu em 15, 20, 30, um ano, 2 anos, 5 anos, não aconteceu. Marcou horário para acontecer algo e não aconteceu. Não foi Deus. Então eu aprendi a fazer da seguinte forma. Receber uma profecia para o futuro, para o presente, para o passado, você já sabe que é verdade ou não é. Você não vai ficar brigando com as pessoas, simplesmente você... A não ser que for algo que foi entregue para você que venha manchar sua conduta e, infelizmente, naquele momento, você, sabiamente, com educação, com amor, mas você vai precisar mostrar que aquilo não é verdade porque aquilo mancha a conduta da pessoa. Aí não, aí é outra coisa. Mas nesse caso, é do futuro? Coloca no cantinho lá, não vive à luz disso não. Pastor, mas isso não seria desprezar a palavra do Senhor? Não. Você não tem certeza que é a palavra do Senhor, a não ser que ela se cumpra.
Então, enquanto ela não se cumpre, eu não tenho como dizer que é a palavra do Senhor. Ah, mas foi fulano, Bertano, ciclano. Ah, é muito usado. Não importa quem foi. Não importa. O que importa é o cumprimento do que se fala. E é aqui que nós nos baseamos. Como é que um profeta seria conhecido como verdadeiro? Quando a palavra da sua boca se cumprisse. Então, até que a palavra se cumprisse, esse profeta, a profecia, o que ele dizia, como é que se sabia que aquele profeta, aquela profecia era verdadeira? Quando se cumpria. Até que se cumprisse, estava na espera. Não se duvidava que não era de Deus, mas se esperava. E tem gente que monta a vida toda em cima de profecia, procurando profecia. Faz isso. Você vai acabar com sua vida. Ensina o jovem cristão a não viver desse jeito, não. Creia nas profecias, sim, mas não viva à luz delas no sentido de, não disse que vai ser assim, entendeu? Eu já vou fazendo assim. Não faça isso. Profecia não serve para dirigir sua vida. O que dirige a sua vida é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. O que guia a nossa vida é a palavra. Com a rejeição da mensagem veio também as perseguições e a tristeza, causando-lhe grande sofrimento. No entanto, quanto mais sofria, mais se aproximava de Deus, conhecendo melhor e aprimorando ainda mais o exercício do seu ministério. Aqui tem uma lógica que Deus usa, que para nós é ilógico. Quanto mais você sofre por amor a obedecer a Deus pela justiça, tá? Mais você se aproxima de Deus. Por quê? Porque você se sente mais necessitado de buscar a presença dele. Então você vai recorrendo a ele. Senhor, tu me mandou. Eu creio que o Senhor mandou, mas eu não estou sabendo, eu não estou aguentando. Me ajuda. Então isso te traz proximidade de Deus. Então o sofrimento que é causado pela obediência a Deus é algo que nos faz crescer espiritualmente. Tem crente que não quer sofrer. Se ele não sofre, não tem crescimento espiritual. Tudo que você quer que vai trazer um resultado bom vai exigir esforço. Vai exigir gastar tempo. Se uma pessoa quer ir para uma academia para ter uma vida mais saudável, às vezes quer melhorar o condicionamento físico e tudo, ele vai ter que se esforçar muito, ele vai suar bastante, ele vai ter que fazer dieta. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, tá bom? A vida e o ministério de Jeremias evidenciam a soberania de Deus em suas escolhas e na execução do seu propósito na vida de alguém, conforme ele mesmo disse. E pelejaram contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus está dizendo, eu te chamei, te conheço antes da sua concepção, eu já te conhecia, já conhecia você bem antes disso. Só que eu tô te levantando como profeta, esse povo não vai receber tua mensagem, mas eu vou te guardar. Mas você vai sentir o impacto, porque eles vão pelejar contra você. Jeremias aprendeu que obedecer ao chamado divino é mais importante do que buscar segurança ou aceitação humana. Ele poderia ter dito, como é que é? Vão pelejar contra mim? Tô fora, Deus. Procura outro. Não. Ele aceitou. Eu aceito o meu chamado, o teu chamado, Senhor. Eu aceito o teu chamado. Eu e a esposa temos uma amiga chamada Lília Rosa, ela é cantora Lília Rosa, e ela tinha uma live que ela fazia na outra plataforma, dizendo, eu aceito o teu chamado. É fácil? Não. Mesmo sofrendo rejeição, ele se fortalecia na certeza de que não falava por si, mas em nome do Senhor. É aqui que tudo muda. Enquanto você não aprender a levar as perseguições, as oposições, as calúnias, as acusações, você não acreditar isso tudo na questão do chamado, do propósito de Deus, de entender que aquilo só acontece por causa do propósito de Deus, enquanto você não aprender isso, você vai sofrer muito. Porque você vai levar para o pessoal, por que fazer isso comigo? Coitado de mim. Eu não mereço isso. Ei, não é uma questão de você merecer ou não merecer. Não é uma questão de eu merecer ou não merecer. É uma questão que se envolve o chamado. O chamado de Deus vai trazer junto com ele esse tipo de coisa. Então eu não quero o chamado de Deus. Então você vai viver uma vida sem propósito. Você não vai viver para aquilo que Deus te criou. Você vai estar sempre se sentindo vazio.
ou vazia. Essa consciência lhe dava coragem para suportar as perseguições e seguir firme, pois o verdadeiro profeta não mede sua fidelidade pelo resultado imediato, mas pela obediência a Deus. Aqui, isso dá para fazer um paralelo conosco, pregadores da atualidade. Nós estamos medindo o resultado, tá? Pelo que vemos. Estamos medindo pelo que vemos. Ah, mas é o que vê? Não tem. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Então nós procuramos mudar a mensagem para agradar as pessoas, para ter um bom resultado e ter novos convites. O profeta de Deus do Antigo Testamento não tinha isso, não. Ele tinha que entregar o que Deus estava mandando e ponto final. Ele não era para ser popular. Você já viu que hoje o que mais as pessoas procuram é popularidade? Os profetas não eram populares. Quando um profeta de Deus chegava em algum lugar, eles já ficavam assustados. Porque eles sabiam que viria alguma coisa de correção. Assim, a intimidade com o Senhor e a confiança na sua presença são o sustento para quem enfrenta a oposição no cumprimento do ministério. Ó, presta atenção. A intimidade com o Senhor e a confiança na sua presença. Você tem que ter certeza que Deus está contigo. Senão você desiste. Você desiste. E como é que você vai ter certeza que Deus está contigo? Se você cultiva uma vida de intimidade com Deus. Senão você não consegue, eu não consigo enfrentar a oposição. Vamos refletir sobre esse tópico? Será que você já duvidou do chamado de Deus em sua vida? Tem pessoas que duvidam desse chamado. Tem pessoas que não conseguem se ver chamado. Será que acha que não serve para... Será que acha que não serve, que não é capaz? Jeremias, a princípio, disse: quem sou eu? Sou criança. Que tal lembrar que Deus já te conhecia antes de você existir? Ah, pastor, que isso? Lê lá o Salmo 139 também, junto com Jeremias 1,5. Que tal confiar que ele não te chamaria sem te capacitar? Que tal confiar que ele não te chamaria sem te capacitar? Ele vai capacitando. Ele usa aquilo que já está em você, certo? E ele acaba indo, aperfeiçoando e capacitando. 2. A mensagem de Jeremias. No primeiro tópico, nós vimos o chamado. A natureza do chamado de Jeremias. Agora nós vamos ver essa mensagem. Como é que o povo ele recebe isso? Os dias de Jeremias. Como é que era aquele contexto? Agora nós vamos ver o contexto da época. O profeta desempenhou seu ministério durante um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Então Jeremias não estava vivendo num tempo, ele não viveu num tempo, ele não exerceu seu ministério num tempo de avivamento. Ele exerceu seu ministério num tempo de apostasia. Exercer o ministério num tempo de avivamento é uma coisa. Exercer o ministério num tempo de apostasia é outra coisa totalmente diferente. Jerusalém foi destruída pelo exército babilônico como juízo de Deus, fruto da má escolha do povo em trocar o Senhor, manancial de águas vivas, por cisternas rotas que não retêm águas. Inicialmente, ainda não havia destruição, mas ele vai profetizar e ele vai além da destruição. Tanto é que o livro de Lamentações mostra como a cidade ficou depois de tudo arruinada. Em Jeremias 2,13, Deus acusa seu povo de 2 pecados. Vamos lá. Primeiro, abandonar a ele a fonte de águas vivas e cavar cisternas rotas que não retêm água. 2 coisas. A imagem mostra que Israel trocou o Deus vivo por ídolos inúteis, mortos, não tem vida, e práticas vazias, buscando satisfação fora do Senhor, mas encontrando apenas frustração e ruína. Não tem como ter felicidade fora de Deus. Historicamente, os profetas surgiam em épocas de apostasia, em que o povo se afastava de Deus. Eles eram usados pelo Senhor para advertência, renovação da esperança e de chamado ao arrependimento, a fim de evitar o juízo divino. Então, olha o amor de Deus aqui mais uma vez. Eu sempre digo, não é a história de Jeremias, é a história de Deus através de Jeremias. Não é a história de Moisés, é a história de Deus através de Moisés. Não é a história de Davi, é a história de Deus através de Davi. Não é a história de Josué, é a história de Deus através de Josué. Você vê, olha o amor de Deus aqui. Ele usa o seu servo para levar uma mensagem de arrependimento.
Mas o que Deus quer produzir neles? Com o que estava dizendo. Ele vai advertindo. E o que Deus quer produzir neles? Arrependimento. Os acontecimentos, muitas vezes, Deus permite muitas coisas acontecerem. Às vezes, num país inteiro, como o nosso Brasil, nós estamos vendo aí um cenário muito desfavorável. Estamos aí no início do mês de outubro de 2025, hoje é dia 1 de outubro de 2025, cenário muito desfavorável. Às vezes Deus permite essas coisas acontecer para nós cristãos acordarmos. Ó, peraí. As coisas podem ser diferentes. Ah, não, mas a Bíblia diz que é assim mesmo, no final a coisa ia só piorar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Ei, mas isso não quer dizer que nós temos que ficar com os braços cruzados, deixar de orar, deixar de chorar, deixar de nos humilhar diante da presença de Deus, deixar de viver uma vida de santificação. Não, não podemos abandonar isso não, meus irmãos. Nos dias de Jeremias, Judá buscava pelos seus ídolos e a mancha do pecado era tão grande e profunda que nem tinham como removê-la. Sozinhos eles não tinham como fazer isso. Ninguém poderia salvá-los ou livrá-los da situação em que se encontravam. O povo estava em profunda rebeldia contra Deus e foi chamado a um conserto. O contexto da sociedade em que viveu o profeta Jeremias era difícil. É difícil para você? Pergunte aí, professor. É difícil para você, para o jovem lá, o contexto que ele vive, a casa que ele vive, o lar que ele vive, a escola onde ele estuda, o ambiente onde ele está? É difícil, mas o Senhor te dá graça. Deu graça para Jeremias. Em Jeremias 2, 20 a 35, Deus denuncia Israel por romper a aliança, rejeitar seu senhorio e prostituir-se com ídolos. O povo insiste que é inocente. Eles estão errando, mas estão dizendo, somos inocentes. Mas continua se afastando de Deus e buscando alianças inúteis com outras nações. Eles estavam cegos espiritualmente. O texto retrata a infidelidade espiritual como adultério, mostrando que a idolatria e a autossuficiência são fontes de vergonha e condenação, pois trocam a salvação e a misericórdia divina por caminhos que não podem dar vida. 2. As duas visões de Jeremias. No momento do seu chamado, Jeremias recebeu duas visões. Para confirmar, Deus dá duas visões para ele. E cada uma com significado segundo a missão para a qual foi designado pelo Senhor. Jeremias 1, 11, 13. A primeira visão foi a de uma vara de amendoeira. 1, 11. Amendoeira vem das expressões hebraicas chaquete, acordado, ou choquete, velar. Essa visão mostrou o compromisso de Deus com a sua palavra e consolidou a certeza de que o ministério de Jeremias sinalizaria que o Senhor estava acordado e atento às más obras do povo. Jeremias 1, 15 a 18. Interessante que essa questão de velar é Deus acompanhar aquilo que falou, tá? Para se cumprir. A segunda visão foi a de uma panela a ferver inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que Deus derramaria sobre o seu povo por meio da invasão dos babilônios. As mensagens de arrependimento e juízo são características das mensagens de Jeremias. Deus chama para se arrepender, Deus fala que se não se arrepender vai ter juízo. Podem ser encontradas em toda a sua jornada profética essas mensagens. As suas últimas palavras foram condenação em vista à apostasia daquele povo, 43, 8 a 13, 44. Enquanto a primeira visão indicou o caráter do ministério de Jeremias, a segunda apontou para o conteúdo da mensagem a ser entregue. Vamos falar da vala de amendoeira. O amendoeiro é a primeira árvore a florescer em Israel. É chamada por isso árvore despertador, tá? Sua imagem indica vigilância e prontidão. Assim Deus mostra a Jeremias que está atento para cumprir rapidamente a sua palavra. Ele vai, velando, acompanhando, tá? A panela fervendo, voltada para o norte, simboliza o juízo eminente que viria das nações do norte, que é a Babilônia, mostrando que a mensagem profética traria advertência de destruição por causa do pecado do povo. No versículo 18, Deus fortalece Jeremias dizendo que o fará como cidade fortificada, capítulo 1, 18. Coluna de ferro e muro de bronze para enfrentar reis, príncipes, sacerdote e o povo.
Isso demonstra que, apesar da oposição, o profeta teria proteção e autoridade para cumprir seu ministério. Isso quer dizer que a graça de Deus estaria sobre o profeta. E isso é importante. Sem a graça de Deus, nem eu, nem você vamos realizar nada. Então nós estamos chegando à conclusão que Deus tem um chamado, nós dependemos que esse chamado seja Ele que nos chame, e nós dependemos para realizar esse chamado da graça de Deus. 3. Destinatário e conteúdo da mensagem de Jeremias. Para quem foi a mensagem e o que era a mensagem? Jeremias foi enviado ao povo de Judá, reino do sul, cuja capital era Jerusalém, embora há momentos em que ele é visto se dirigindo ao reino do norte, Israel, com a capital em Samaria. Por que isso aconteceu? Quando Salomão morre, o reino divide. Reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos só. Tá? Judá e Benjamim. Então, Jeremias é o profeta que profetiza para o reino do sul. O reino do norte, nesse caso, eram as 10 tribos, nesse caso, que já haviam sido levados cativos pelo Império Sírio, assírio, né? Então, o cativeiro assírio. Eles foram para lá e, enfim, foram levados presos. Só que o reino do sul, eles não tinham ainda sido presos, mas eles não aprenderam com a lição dos seus irmãos. A mensagem de Jeremias foi entregue com ênfase e grande amor. Seu conteúdo foi de oposição à apostasia e de denúncia contra a ingratidão do povo diante de Deus. Deus os salvou, os livrou, os guardou, os alimentou, e eles agora trocam Deus. Ela também lembrou o povo a respeito do amor, da bondade e do cuidado de Deus ao longo da história, na intenção de despertar o arrependimento. Deus leva uma mensagem para tocar no coração deles, mas eles não querem. A sua mensagem foi um apelo para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. A mensagem de Jeremias revela o interesse de Deus em perdoar o seu povo, renovar a sua aliança e cumprir as suas promessas feitas desde Abraão. Veja que Deus não quer destruir o povo. A destruição de parte do povo é porque eles não querem se arrepender. Mas a vontade de Deus é perdoar, para que eles possam prosseguir dentro da aliança com Deus. Para não desanimar, como Jeremias, é preciso ter clareza do chamado. Isso aqui é importantíssimo. Buscar intimidade constante com Deus e focar na fidelidade à mensagem, não nos resultados imediatos. Se você, preste atenção, para não desanimar, aqui tem uma instrução. Primeiro, ter clareza do chamado. Foi Deus quem chamou? Porque se você não tiver clareza do chamado, a cada obstáculo você vai pensar em largar, em abandonar, em parar. Isso é péssimo, porque você vai viver uma montanha russa. Então, primeiro, você tem que ter clareza do chamado. Segundo, você tem que buscar intimidade constante com Deus. Você tem que viver dependente de Deus. Você tem que passar tempo com Deus. Você não tem que ter um momento devocional. Você tem que ter uma vida devocional. É diferente. Uma vida devocional é uma vida que está sempre ligada com Deus, buscando a Deus. E esse buscar não quer dizer que você vai ter que estar de joelho, cantando, mas você está ali com Deus, ligado com Deus, preocupado. Vai fazer as coisas. Isso é para a glória de Deus? Eu posso dizer que é em nome de Jesus? É isso. Então nós temos duas questões aqui. Terceiro, focar na fidelidade da mensagem. O que Deus mandou você falar? O que Deus mandou você fazer? É isso que você está fazendo ou você está modificando para agradar as pessoas que estão à sua volta? Se você modificar o conteúdo da mensagem ou do que você foi chamado para fazer, Deus não poderá cumprir o que Ele quer cumprir. E tem gente mudando o conteúdo da mensagem, adaptando para poder ser aceito. Assim ele renova e sustenta quem o serve no tempo certo. Isaías 55, 10 e 11. Em Isaías 55, 10 e 11, Deus compara sua palavra à chuva e à neve que caem do céu, que regam a terra e fazem produzir o fruto. Assim a palavra do Senhor nunca volta vazia, mas cumpre tudo o que ele determina. Isso garante que mesmo quando não vemos resultados imediatos, a mensagem anunciada produzirá o efeito desejado por Deus no tempo certo. Às vezes a pessoa não vê o resultado. Eu já vi casos de mães orar por filhos, pedindo a Deus, Senhor, salva minha filha. Aí a mãe veio a óbito. Na época do Covid, eu tenho um relato desse. A mãe veio a óbito. Aí a filha depois voltou para a igreja, hoje está servindo a Cristo. A mãe não viu, mas acontece que ela perseverou. O efeito veio depois. Vamos refletir sobre esse tópico? Vamos lá? Você tem coragem de falar a verdade em amor?
Amor não é aprovação de conduta, mas precisa falar em amor, ou seja, com a intenção de restaurar, não de arrasar. Será que evita confrontar? Será que evita confrontar o pecado por medo de rejeição? Dizer, ó, isso aqui não tá certo não, a gente precisa, tá? Ou será que só critica sem oferecer esperança? Que também tem isso, tem gente que só critica, só fala, tá errado, mas como resolve? Apresenta a solução do problema. Que tal pedir a Deus sabedoria para falar como Jeremias, com firmeza e compaixão? O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online Lições Jovens? É muito fácil. Eu vou mostrar como você pode fazer isso. Basta que você venha na descrição e uma vez que você venha na descrição, você precisa descer a tela, certo? E vir aqui na palavra mais para abrir a descrição completamente. E aí nós temos alguns links aqui, o meu curso, o e-book, o Perdão Entre Casais, também o meu canal no Telegram, mas você vai vir aqui em plano, lições bíblicas CPAD jovens, e você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela aonde você tem aí o plano Plus e também o plano básico. Você pode assinar tanto um quanto o outro e você vai ter aí as opções da assinatura mensal, trimestral e semestral. Quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Talvez você pergunte qual é a diferença do plano Plus para o plano básico. Nos dois, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir, fazer suas anotações, para você ministrar na sua aula. Às vezes na sua igreja não tem um data show, mas você pode ter o comentário em PDF para poder aí basear a sua aula. Todos os dois planos têm um comentário em PDF. Porém, no plano básico, o slide, como aparece na tela durante as aulas aqui na EBD Comentado Online, ele é em PDF. Ele não pode ser editado. No plano básico, não há edição de slide. Ele é um slide não editável, mas você tem como ministrar a aula com ele. Agora, se você optar pelo plano Plus, nesse caso, então você pode colocar slide, tirar slide, modificar o que está escrito, fica a seu critério. Você escolhe qual plano você quer, se é mensal, trimestral ou semestral, se é o Plus ou se é o básico. Eu digo a você que o plano Plus, ele é um plano melhor porque te dá uma flexibilidade melhor de você organizar o seu material. Quero lembrar a você também que se você já é assinante, algum dia você já assinou, você não pode vir por aqui tentar assinar novamente. Você tem que ir dentro da plataforma, você vai colocar o seu e-mail, a sua senha, e você dentro da plataforma vai clicar em renovação de assinatura. Agora, se é a primeira vez, você vai vir por aqui para fazer a sua assinatura. Uma outra coisa também que eu quero lembrar é que você não recebe o material nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que entrar na plataforma com o seu e-mail e com sua senha de 8 a 10 dias antes da data da lição para pegar o seu material. E para aqueles que não dão aula toda semana, dão uma ou duas aulas no trimestre, nós temos aqui também a opção de lições avulsas. Você vai vir aqui, você vai clicar em adquirir agora, com 8 a 10 dias antes da data da lição, e você vai adquirir a sua lição avulsa. Só vale a pena se você é uma pessoa que dá uma ou duas aulas aí no trimestre, aí vale a pena você adquirir a lição avulsa. Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado e adquira hoje mesmo o seu material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Que seja uma aula edificante. Então você tem aí o material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Você pode adquirir clicando no link que está na descrição ou no comentário afixado. Bom, vamos para o nosso último ponto, a mensagem de Jeremias e seus efeitos. Nós já vimos a natureza do chamado, nós já vimos sobre a mensagem, como o povo se comporta, mas agora nós vamos ver a mensagem e seus efeitos. O que aconteceu? Tanto é que nós vamos ver aí como o povo responde nesse caso e se Deus cumpre ou não cumpre o que fala. Porque essa
lição é uma lição introdutória, uma lição panorâmica do que vai ser tratado durante todo o trimestre. A resposta do povo. Toda mensagem divina é um chamado e requer uma resposta dos que a ouvem. Tá? Diante da mensagem de Jeremias, o povo foi indiferente e maldoso, vindo inclusive a persegui-lo. Eles não queriam uma mensagem de exortação para mostrar para eles, né, de advertência, que a exortação não é bater, exortação é levantar, é animar, tá? Mas eles não queriam uma mensagem de advertência. Ao convidar o povo a andar nos caminhos do Senhor e a ouvir as suas próprias palavras, a resposta foi: não andaremos e não escutaremos. Tem gente que não chega a falar assim, mas age da mesma maneira. Por quê? Porque não faz. Entra semana e sai semana das aulas da escola dominical. Entra semana e sai semanas do culto de ensino da palavra, culto de doutrina, culto, enfim, o nome que for dado aí ao culto de ensino. Entra semana e sai semana indo para o culto público, culto de domingo. Mas não há transformação. Por quê? Porque ouve a palavra, mas não pratica. Se você não praticar, não vai ter mudança. Se você não tiver mudança, você não se parece com Cristo. Se você não se parecer com Cristo, não tiver no processo de se parecer com Cristo, na verdade, você está dizendo através das suas próprias atitudes: eu não sou um servo do Senhor. Eu estou aqui no meio do povo de Deus, mas eu não estou me comportando como um servo de Deus, como povo de Deus. Então a salvação exige que você não é salvo pelo que faz, você é salvo pelo que Cristo fez. Mas uma vez que você é um salvo, você precisa se comportar como um salvo. A pessoa precisa se comportar como um salvo. Caso contrário, não tem como. A rejeição à mensagem de Jeremias revela o coração endurecido de quem troca a vida com Deus por caminhos de rebeldia. Por quê? Porque o caminho de rebeldia parece mais agradáveis. Você faz coisas que não precisa renunciar. Faz tudo o que quer. Mas vai vir a consequência. Esse tipo de resposta não anula a verdade de Deus, nem o dever do mensageiro, mas reforça que cada um será responsabilizado por sua escolha diante do chamado divino. Então preste atenção nessa última parte aqui, ó. Esse tipo de resposta, ou seja, endurecimento, não anula a verdade de Deus. Ah, não está endurecido, não vai dar nada. Não vai dar? É só esperar. Nem o dever do mensageiro. Ah, já que eles têm um coração duro, o que adianta falar? Deus, se Deus mandou falar, se Deus nos chamou para falar, se Deus nos chamou para anunciar, nós precisamos. Por quê? Porque aquilo ali vai servir de testemunho quando chegar o tempo do juízo. Esperamos que não precise, mas vai servir de testemunho. Mas reforça que cada um será responsabilizado por sua escolha diante do chamado divino. Nós temos aí Jeremias 7, 23 e 24 e Mateus 23, 37. O povo ainda maquinou o mal contra o mensageiro, conforme Jeremias 18, 18. Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Vinde e firamo-lo com a língua, ou seja, calúnia, mentira, tá? E não escutemos nenhuma das suas palavras. Esta é uma pequena amostra do tratamento que deram a Jeremias e a sua mensagem. Esse comportamento do povo levou o profeta a um profundo sofrimento, porque Jeremias ficou ali totalmente machucado com tudo isso. Porque não é porque Deus chamou que a pessoa ela não vai sentir o impacto ali daquilo que está acontecendo. Aí Jeremias chega ao ponto, olha o que Jeremias vai falar. Essa parte que ele se sente ali profundamente, ele sente um profundo sofrimento. Olha o que Jeremias diz aqui, ó. Iludiste-me, ó Deus, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Eu vou mudar de versão aqui só para você ver o impacto dessa palavra. Persuadiste-me, ó Senhor. Ou seja, tu conseguiu me convencer de aceitar o chamado. Mas olha o que está acontecendo agora, tá? Na NAA. Tu me persuadiste, na NVT. Ó Senhor, tu me constrangeste, na King James. Senhor, tu me persuadiste, na NVI. Senhor, tu me enganaste. Me enganaste, fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim, na NTLH. Ó Senhor, tu me enganaste também. Tá? Na Bíblia Viva,
Então disse a Deus: o Senhor me convenceu a ser profeta e eu aceitei pensando que seria protegido. O Senhor foi mais forte do que eu e me obrigou a anunciar suas palavras. E vejo o resultado. Hoje toda a população de Jerusalém ri às minhas custas. O que eu posso dizer aqui para você? Às vezes a gente vai se sentir assim, como Jeremias. Mas não é que Deus nos enganou, que Deus nos iludiu. É que, na verdade, ele já tinha dito para Jeremias, eles vão lutar contra você, eles vão pelejar contra você, mas eles não vão prevalecer. Por quê? Porque eu vou te guardar. Então, tem chamados que o sofrimento é inevitável. Deus, quando chama Paulo, foi a mesma coisa. Ele mandou dizer a Ananias, eu lhe mostrarei quanto deve padecer por amor ao meu nome. Deus deu essa mensagem para Ananias. Paulo não padeceu porque Paulo era um perseguidor, não é isso. Paulo padeceu por causa do chamado. O chamado que Deus tinha na vida de Paulo trouxe junto aquele sofrimento naquela proporção. Nem todo mundo vai passar o que Paulo passou, é óbvio, porque nem todo mundo teve o chamado que tem o chamado que Paulo teve. Então tudo está ligado ao chamado. Dependendo do tipo de chamado, o sofrimento pode ser maior, pode ser menor. Ah, então é por isso que eu quero escolher o meu chamado. Não tem como. Quem escolhe é Deus. A conspiração contra Jeremias mostra até onde chega a rejeição ao chamado divino. Atacar o mensageiro para silenciar a verdade. E muitas vezes é assim que acontece. Esse tipo de oposição não invalida a mensagem, mas evidencia a dureza do coração e traz sofrimento a quem permanece fiel, exigindo confiança e perseverança em Deus. Eu gostaria de colocar, inclusive, deixa eu ver se essa referência... Não tá aqui. Colocar essa referência aqui, fazer a leitura dessa referência, que eu acho essa referência importante. Porque quem disse isso aqui, sabe quem foi? Jesus. Foi Jesus quem falou isso aqui. Olha o que Jesus diz, porque nós não podemos nos esquecer do que Jesus fala, do que Jesus falou, do que Jesus orientou. Então eu vou colocar aqui para você. 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí olha o que ele vai falar, ó. Exultar, ele tá falando agora para os discípulos dele, mas ele vai usar a comparação de quem já passou. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que Jesus está falando? A perseguição é inevitável por causa do chamado. Tem chamado? Tem. Então vai ter perseguição. Não tem jeito. 2. O sofrimento de Jeremias. A humanidade e as limitações de Jeremias podem ser observadas em seu sofrimento ao longo de sua trajetória. O sofrimento do profeta se manifestou externamente na perseguição de seus inimigos. Tá? Seus inimigos ali perseguindo. E nas dúvidas provocadas pela injustiça e a maldade humana. Porque por mais que você tenha consciência, certeza do chamado, acaba tendo oscilações, que tem hora que você fala assim, mas como é que pode? Não é possível. Eu passando por tudo isso que eu estou passando. O sofrimento de Jeremias revela que até os servos fiéis enfrentam perseguições e conflitos internos. Não é falta de fé, mas tem hora que não dá. Suas lutas, só que a graça de Deus nos basta, tá? Suas lutas mostram que a vulnerabilidade humana não anula o chamado divino, mas pode aprofundar a dependência de Deus e fortalecer o caráter no exercício do ministério. O que fazer quando estamos em crise? Se aproximar mais de Deus. Não é abandonar, não, é se aproximar mais. Ah, não, quanto mais eu me aproximo, mais piora, porque aí se aproxima mais. Até chegar um momento que você vai ter um entendimento e você vai falar assim, Senhor, eu te louvo. Jeremias teve de lidar com a solidão, a dor permanente e com dúvidas profundas. Contudo, ele sempre clamou por amparo e contou com a direção e o cuidado constante de Deus. Jeremias 15, 15, 21. O sofrimento é parte inevitável da vida de um crente fiel e tem um papel pedagógico. Deus nos ensina no sofrimento. Não você buscando sofrimento, mas o sofrimento ocasionado por causa de uma vida justa, tá? Contribuindo com uma vida cristã mais madura, repleta de esperança eterna. Timóteo foi convidado a sofrer com o apóstolo Paulo na condição de bom soldado de Cristo. 2 Timóteo 2,3. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Às vezes nós não lemos Bíblia, nós não queremos estudar a Bíblia.
Nós não queremos meditar na palavra de Deus. É por isso que tem coisas que nos pega de surpresa. A gente fala assim, ah não, mas o que é isso? Que evangelho é esse? É porque nós não estudamos. Olha o que Paulo fala para Timóteo, o jovem Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ou seja, para cumprir o ministério, para cumprir o chamado, ele ia sofrer. A advertência permite o amadurecimento da fé em Deus e consolida as bases do ministério cristão. A experiência de Jeremias mostra que a solidão e o sofrimento, embora dolorosos, são usados por Deus para amadurecer a fé e fortalecer o ministério. Como Paulo ensinou a Timóteo, suportar adversidades faz parte do discipulado cristão. Produz caráter aprovado, esperança firme, preparo para servir com perseverança. Olha quanto o resultado traz. Suportar as adversidades faz parte do discipulado cristão. Produz caráter aprovado, esperança firme, preparo para servir com perseverança. 3. O cumprimento das profecias de Jeremias. Jeremias chorou pela condição espiritual do povo de seus dias. Jeremias 9:11. Você vê que tem várias referências durante todo o livro. É porque essa é uma lição introdutória. Por isso ele faz menção. Quando nós chegarmos na lição aonde está tratando de um assunto específico, vai ficar concentradas as referências muito mais ali naquela mediação ali daqueles capítulos do que no livro todo. Jeremias chorou pela condição espiritual do povo de seus dias, antecipando cerca de 600 anos o que Jesus faria em seu ministério terreno. Lucas 19:41. O que Jesus fez em seu ministério em Lucas 19:41? Vamos ver o que Jesus fez? É bom confirmar, né? É bom colocar aí, pedir para ler 19:41 de Lucas. Olha o que diz Jesus fazendo aqui em Lucas 19:41. Jeremias chorava, agora olha quem chorou. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Chorou. Jesus chorou sobre a cidade. Por quê? Porque o coração deles era duro. Ele falou a respeito da tristeza de Deus pela condição espiritual do seu povo, sobre a iminente destruição de Jerusalém, e chamou o povo ao arrependimento. Jeremias, ao chorar pela condição espiritual de Judá, expressou o coração compassivo de Deus e antecipou a atitude de Cristo ao lamentar sobre Jerusalém. Sua dor revelava não apenas a iminente destruição, mas o desejo divino de que o povo se arrependesse e fosse restaurado. Deus nunca traz juízo para destruição, aniquilação. Deus traz juízo para restauração. Mas tem pessoas que, mesmo diante do juízo de Deus, seus corações continuam endurecidos. Pregar o arrependimento era a principal missão do ministério de Jeremias. Quem começou fazendo isso foi João Batista, arrependei-vos. Jesus também vem, arrependei-vos. Os apóstolos vieram e arrependei-vos. Aqui, ó. Parte das profecias deles se cumpriram e parte delas ainda se cumprirão. Tem profecia de Jeremias que é para o futuro. O desejo do profeta de que o povo se convertesse a Deus será cumprido, mas no futuro. Jeremias tinha como missão central chamar o povo ao arrependimento, anunciando juízo e esperança. Suas profecias tiveram cumprimento parcial no passado e apontam para a restauração futura, quando Deus reunirá seu povo, renovará a aliança e implantará um coração voltado inteiramente para ele. É isso. Então, João Batista falava arrependei-vos. Jesus falava arrependei-vos. Os discípulos falavam arrependei-vos. Jeremias falava arrependei-vos. Que mensagem estamos pregando? Vamos refletir sobre esse tópico? Você tem chorado pelo estado espiritual do seu ambiente? Pessoas que estão à sua volta? Ou você é indiferente? Eu sou indiferente. Pela igreja, pela escola, pela família? Aqui o ambiente é do jovem. Será que você se importa com o que Deus se importa? Porque quando nós estamos ligados com Deus intimamente, você vai se importar com o que Deus se importa. Que tal começar a interceder como Jeremias fez? É hora de começar a buscar pela nossa nação, entregar os nossos governantes, pedir a Deus que haja quebrantamento, que haja libertação, que a maldade seja arrancada, tirada, que os planos perversos não prosperem, os intuitos, os projetos ideológicos não prosperem. Isso, nós podemos fazer isso. Comece hoje mesmo, jovem, começar também a orar, pedir a Deus, entregar um ambiente de estudo, entregar os professores que ministram as aulas, que dão as aulas na faculdade ou no colégio.
pedindo a libertação, transformação, pedindo que Deus tire do coração deles o propósito de doutrinar eles em sala de aula, que eles ensinem apenas a matéria. Isso tudo você pode pedir a Deus em oração. E por que não estamos pedindo? Vamos pedir, estamos aprendendo aqui. Quando você aprende a palavra, você aprende a lidar com a situação. Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então você tem aí uma grande oportunidade, tá bom? De mudar aí a sua forma de entender a palavra de Deus. Porque tudo começa com o entendimento da palavra de Deus. Oséias 4,6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento da palavra de Deus. E eu tenho aí alguns depoimentos, a Maria Ferreira, de Sorocaba, ela diz o seguinte, fui grandemente abençoada com o ensino da palavra, pois depois de 20 anos na igreja, somente com este curso consegui compreender como meditar nas escrituras. Desde que fiz o curso, já consegui meditar em 13 livros da Bíblia, o que enriqueceu muito a minha vida. Tem a irmã Ivanilda Amparo também, ela diz o seguinte, ó, no meio aqui do texto, diz assim, depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim, abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Então, faça como a irmã Ivanilda, faça como a irmã Maria Ferreira, tenha aí uma experiência e o bom Deus continuará abençoando grandemente. O link está na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Bom, nós vamos agora aqui para o final. Conclusão. Jovens, esta lição não é apenas sobre um profeta do passado, é sobre o chamado de Deus em sua vida hoje. Ou você que não é jovem, que está assistindo, é a mesma coisa. Assim como Jeremias, você foi escolhido antes mesmo de nascer. Foi separado para um propósito maior, tem uma missão representar a Deus neste tempo, dentro das áreas, dos lugares onde você está. No lugar onde o seu pastor não pode estar, o seu pai não pode estar, a sua mãe não pode estar. Seu irmão não pode estar, mas é você que está. Então, represente. Você é um representante. Pode enfrentar rejeição, mas Deus está com você. Pode sofrer, mas Deus o sustenta. Certo? Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 2.
12 de outubro de 2025, a mensagem a mensagem de Jeremias para Judá. Agora sim, agora vai se concentrar mais sobre como essa mensagem foi entregue. É o que eu falei, é um desenvolvimento. Na primeira lição, é um panorama completo. Agora sim, a mensagem de Jeremias para Judá. Lição 2, 12/10 de 2025. Bom, eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. Quero continuar pedindo oração por mim e pela minha menina princesa. Pode ver que agora no finalzinho da aula eu já estou assim, me sentindo assim, a minha voz já volta a não estar muito bem. Por quê? Porque eu tô me recuperando, como eu disse. Quando eu tô gravando essa aula é dia 1 de outubro de 2025, certo? A lição é pro dia 5 de outubro. Eu peço oração, nós estamos precisando muito de oração. As batalhas têm se levantado, eu sei que tem parte dessas situações que são também vem espiritual, a gente tem que cuidar, tratar, ir a médico, nós estamos fazendo, tomando aquilo que é devido, que é recomendado pelos médicos, mas precisamos muito de oração, então nos ajude em oração, tá bom? Nesse momento, eu quero agradecer a todos vocês, que o bom Deus continue abençoando, lembrando que o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, o material de apoio da EBD Comentado Online, tudo o link tá na descrição, o link do meu canal no Telegram também tá na descrição para você, tá bom? Que o bom Deus continue abençoando. Nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar a bênção apostólica direto hoje, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!